Oi, amoras! Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um passo a passo aqui? Fiz esse desenho aqui pra vocês, tá? E a gente vai estar pintando ele aqui hoje, tá? Então, eu já fiz aqui uma pequena amostra pra mostrar pra vocês. É uma rosa com cortes, poucos cortes, bem simples de estar fazendo. Uma margarida, uma pintura muito rápida de estar fazendo. Ficou um efeito super bonito. Aqui eu fiz num recorte de algodão cru. Ele foi lavado e pré-encolhido com antecedência, tá bom? Mas você pode estar pintando em qualquer tecido 100% algodão, certo? Então, ó, aqui a gente já tem o risco, já passei aqui com carbono para o tecido, utilizei o carbono verde, tá? Mas pode ser qualquer cor de carbono, ou até mesmo um lápis 6B, e a gente vai começar a pintura agora. No meu método, eu ensino sempre começar pelo fundo, criando camada. Então, a gente começa das camadas que estão mais por trás, até chegar no primeiro plano, certo? Então, vamos pintar o fundo. Para o fundo, eu vou começar com o cinza claro, tá? Ó, com o cinza claro, eu vou colocar aqui entre as folhas com movimento circular, ó. E espalhando bem essa tinta, tá bom? Ó, sempre aqui nos cantinhos entre uma folha e outra, você vem colocando o cinza claro. Não precisa puxar muito, não precisa se estender muito. Aqui nessa parte de baixo também. Ó, nessa parte aqui do fundo, eu vou estar usando um pouquinho também, tô com um pratinho aqui, tá? Do azul bebê, tá? Pode ser azul bebê ou azul soft. Eu vou estar colocando aqui, ó, na lateral dessa rosa virada, tá? Tô usando o pincel Pituá. E aqui eu trabalho bem esse fundo para ele ficar harmônico, tá bom? Então, nas extremidades aqui, ó, eu venho adicionando, ó, o azul bebê, tá? Vai dar um reflexo bem bonito aqui nesta lateral aqui, tá? Ó, vou entrar aqui um pouquinho também aqui, ó, abaixo do botão virado. Agora, na lateral das folhas aqui, ó, eu vou continuar com o cinza claro, tá? Aqui na parte de baixo também. Pouca tinta, canto do pincel, e você vem identificando os vezinhos que tem nos cantinhos, ó. E nesses pequenos espaços, você vai adicionando a tinta. Trabalha com movimento circular para esfumar bem, ó. Aqui nas pétalas também, não precisa se estender muito, tá? Abaixo aqui da margarida só um pouquinho. Na parte de cima aqui também, ó, um pouquinho, trabalho bem. Posso usar o pituá para ajudar a esfumar. Se quiser ajuda do clareador, do diluente, tá? Fica um fundo mais suave. O pincel pituá que eu tô usando, gente, esse aqui ele é da Márcia Espaçapan, tá? É o número 4, a referência dele é C558. E você pode estar comprando lá na Márcia ou na Flávia Artesã, tá bom? Todas as duas têm pincéis muito bons para se estar trabalhando a pintura em tecido. Eu não utilizo muita quantidade de pincel, apenas alguns. Ó, já aqui nesses entremeio, entre uma folha e outra, a gente vai estar usando um tom mais escuro, tá? E esse tom mais escuro que eu vou estar usando vai ser o cinza chumbo. Mas você poderia, por exemplo, usar o sépia também, que fica uma combinação bonita, tá? Pra combinar com os tons de cinza e de azul que eu já tinha usado aqui, ó, eu vou estar usando o cinza. Nesse primeiro momento, ó, eu só vou preencher todos esses espaços que tem entre uma folha e outra e entre a rosa. Ó.
tá? Quando chega aqui, gente, ó, nessa lateralzinha, eu preciso sair com esse tom escuro um pouquinho. Então, como eu faço? Pego tinta no canto do pincel, adiciono bem no cantinho, ó, e dou uma esfumada, tá? Bem pouquinho, mas é importante você fazer isso porque senão vai ficar estranho. Ó, bem pouquinho você coloca, olha como já dá aqui um degradê bem bonito. Ó, na parte de baixo aqui dos cabinhos, também coloco um pouquinho. Puxando pra fora. Vou preencher, ó, esse espacinho menor que tem aqui, ó. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Se possível, deixa aquele like aí para ajudar o engajamento do vídeo, do canal, tá bom? Comente aqui embaixo para que o YouTube entenda que você gosta do conteúdo aqui, tá? Assista o vídeo até o final, se puder assistir os comerciais, vai estar me ajudando muito. Tudo que eu venho postar aqui, eu venho postar com muito carinho para você. Já são quase uma década de postagem aqui, tá? Esse canal já tem 7 anos e tudo que eu faço com muito carinho para vocês, tá? E a forma aí que vocês têm de estar me ajudando também é só apenas deixar o like, curtir, né? E compartilhar aí, se tiver alguma amiga precisando dessas informações que eu sempre disponibilizo aqui no canal, tá bom? Então, feito isso, gente, a gente já tem um fundo para fazer a nossa pintura, tá? Sempre após o fundo, qual é a próxima camada que a gente tem? As folhinhas fantasmas, tá? Então, as folhinhas fantasmas você pode estar fazendo com uma tinta diluída, tá? Com o diluente, ou você pode estar usando um stencil, que eu acho mais rápido e mais prático. Inclusive, aqui no canal já tem vídeo de eu ensinando como fazer um stencil para folhinhas fantasmas, tá? Ó, aqui eu tenho um stencil, tá? Ele tá sujo, ele não limpa mais. Esse stencil aqui, gente, foi um dos primeiros stencils que eu comprei quando eu comecei a pintar. Então, esse stencil ele tem mais de 8 anos, foi usado com tinta acrílica, com tinta de tecido, com vários tipos de tinta, porque eu também fazia pintura em caixas e em telas. Então, esse stencil aqui, ele não limpa mais. Eu utilizo ele muito ainda e não pretendo descartá-lo. Eu utilizo principalmente as folhas e essa gaiolinha que tem aqui. Eu uso muito, principalmente em arranjos de flores, tá? Então, vou usar essas folhinhas que tem aqui, ó. Principalmente esse trio de folhinhas aqui pequenininhas, que vai deixar a minha pintura ainda mais bonita, tá? Então, quando você for usar o stencil, você tem que pegar sempre pouca tinta, tá? No pincel pituar, tirar o excesso no paninho ou no pratinho, e a tinta, ela tem que estar quase seca, tá? Ó. Eu já ensinei isso aqui algumas vezes no canal, é só você dar uma olhada nos vídeos aí que vocês vão encontrar, tá? E quem é minha aluna já sabe como está fazendo isso aqui, porque eu sempre ensino nos meus cursos. Ó, vou posicionar o stencil onde eu quero as minhas folhinhas e vou estar espalhando, tá? Então, vou colocar aqui, ó, nesse cantinho, ó. Peguei um pouquinho do cinza chumbo, bem pouquinho. As folhas fantasmas, elas são transparentes, então não pode fazer elas com tom muito escuro. Elas têm que ficar leve e suave, quase não aparece a cor direito, tá bom? Por quê? Porque elas estão tão longe, que às vezes olhando você não consegue enxergar as cores dela direito. É esse o propósito. Então, eu vou espalhar aqui, ó. Vou fazer aqui, vou espalhar, encaixar elas. No lugar que couber uma, você coloca uma. Que couber várias, você coloca as várias. O importante é o arranjo ficar bem preenchido, tá? E aí, você pode usar uma variação de vários tons para estar colocando. Desde azuis mais neutros até os tons de cinza, tá bom? Ó, as folhinhas fantasmas estão prontas, depois é só puxar os galinhos com o pincelzinho filete ou usando um pincelzinho de número 4 com tinta de um lado só do pincel, tá bom? Agora a gente vai pintar as folhas, eu vou dar um zoom. Vou pintar 2 folhas com vocês e é só repetir o processo em todo o desenho. Sempre observando que a folha que estiver mais por baixo, mais escondidinha, você vai fazer ela primeiro e vai fazer ela com os tons um pouquinho mais escuro. Por quê? Se ela está por baixo, ela está recebendo menos incidência de luz, tá bom?
A folha que estiver mais por cima, com mais evidência, você deixa ela um pouquinho mais claro, justamente para ressaltar essa diferenciação, né, de primeiro plano e de planos segundo, terceiro e assim por diante, tá bom? Vamos começar fazendo as folhas? Vamos começando pintando essas duas folhas. Vou começar por essa, porque ela está por baixo primeiro, tá? Então, vou pintar todas as folhas do meu desenho e depois eu vou dar continuidade pintando os outros elementos aqui, tá? Para as folhas, vou estar utilizando o verde pistache, verde oliva, vou usar sépia e também vou usar caramelo para deixar essa folha um pouquinho mais queimadinha, tá? As cores das folhas são opcionais, você pode usar aquilo que você gostar de trabalhar aí, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu vou começar fazendo todo o preenchimento da minha folha com a cor verde pistache, ó. Então, toda essa lateral aqui, ó, eu vou preencher com verde pistache. Na parte de baixo, onde tem uma folha por cima, que é aqui nesta lateral, eu vou estar entrando, ó, com a cor caramelo. Preenche bem a fibra do tecido. O tecido que eu tô utilizando, como eu já falei no início do vídeo, é um algodão cru, tá? Então, ele é um tecidinho mais sequinho, precisa de bastante tinta. Ó. Fiz o preenchimento, limpo o meu pincel para tirar o excesso, venho com sépia. Onde eu vou estar colocando sépia? Tinta de um lado só do pincel e eu vou colocar nesta lateral onde eu adicionei o caramelo, ó. Colocando nessa lateral, puxando para cima na divisória da folha, pego mais tinta e desta vez eu venho da ponta da folha, na lateral superior, ó, e arrasto para dentro. Ó, pequena quantidade, tá? Não precisa ser muito, ó. E agora, nesse momento, eu preciso que essa folha seque um pouquinho, tá? Essa folha, ela vai secar um pouquinho. Vou vir com o verde oliva e eu vou colocar aqui, ó. Nesta lateralzinha, pra mim ganhar um pouco mais de profundidade aqui, tá? Pra iluminar, eu esqueci de mencionar pra vocês que a gente vai estar usando o verde soft, tá? Então, vou aguardar ela secar um pouquinho pra gente trabalhar com verde soft. Enquanto ela seca, a gente trabalha essa daqui. Então, a gente vem com o processo da seguinte forma. Verde pistache em toda essa lateral, ó. Verde pistache. Nesse outro lado, eu vou colocar um pouco do verde oliva, ó. Vou dividir aqui, ó. Com o verde oliva. E nesta folha em especial, eu vou colocar o caramelo somente na ponta, tá? Nessa pontinha aqui. Assim, eu vou conseguir folhas com os mesmos tons, porém, variando as tonalidades, tá bom? Caramelo, ó, pra terminar o preenchimento, dando a minha base aqui na minha folha, ó. Certo? Com o sépia, eu vou intensificar essa sombra aqui, ó, nessa lateral onde eu coloquei o verde oliva. Pego mais sépia e eu venho na borda agora do lado contrário da parte de cima da folha, ó. E eu puxo. Não precisa ser muita quantidade de sépia, tá bom? Só um pouquinho, ó. Lavo o meu pincel. Pincel que eu tô utilizando, ele é Tigre, referência 141, lixado e aparado, tá? Eu compro ele com a Flávia Artesã. Vou pegar a tinta de um lado só do pincel, com a tinta voltada pra cima, eu vou fazer as levuras, ó. Sempre lembrando da curvatura, nunca faça reto, senão a sua folha vai ficar sem movimento, ó. Tá? Aqui, ó, a gente vai só simular, por quê? Porque está bem aqui por baixo, a gente vai simular apenas, certo? Pego mais tinta e já venho na próxima, venho do centro da folha, levando para a borda, ó. Ó, pressiono um pouquinho, que eu vou colocar a tinta, ó. Certo? Venho daqui, ó, e eu vou fazer a mesma coisa. Então, esse processo aqui da borda pra dentro
A gente vai repetir em todas as outras folhas. Lembrando que depois a gente precisa retocar essa iluminação aqui, ó. Certo? Então, é só repetir isso em todas as folhas. Eu vou fazer aqui no meu desenho, você faça nos seus e depois eu mostro o retoque pra vocês. Agora, a gente vai estar fazendo esse botão aqui, tá? Enquanto as folhas secam, para depois a gente tá fazendo o retoque, tá? Gente, a cor da rosa vocês podem fazer a cor que vocês acharem necessária aí, tá? Eu vou trabalhar aqui com rosa bebê, ó. Vou preencher, ó, essas partes que estão aqui por trás, ó. Tá? Primeiro eu só vou preencher. Todas as pétalas que estão aqui por trás, ó. É uma rosa que tá de lado, né? A gente chama de rosa virada, mas é uma rosa que ela tá de ladinho. Então, vou trabalhar também essa pétala aqui de baixo, ó. Ó, aqui, ó, eu não vou chegar com esse rosa até lá no fundinho, não, tá? Vou deixar um pouquinho. Vou limpar o meu pincel e eu vou pegar a cor aqui pra mim tá sombreando, tá? Aqui eu escolhi o pink, porém tem que usar bem pouquinho. Ó, tinta no cantinho do pincel e eu venho colocando aqui, ó. Como o rosa bebê, ele é bem clarinho, eu vou conseguir ver ainda o meu desenho aqui. Ó, nessa lateral eu venho com uma isca, ó, do pink. Aqui debaixo também da pétala, levando aqui para o centro, ó. Trabalho a bordinha esfumando bem. E aqui eu venho a mesma coisa, ó, abaixo dessa dobrinha e subindo aqui, ó. Tá? Ó, aqui. Ó, na lateralzinha. Ó, na parte de baixo também. Tá? Ó, na lateral, marcando. Eu já quero agradecer você que já deixou o like, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida aí. Já avisar aí que quem ouvir uns barulhinhos aí é porque as crianças estão em casa, tá, gente? Então, acaba não tendo jeito, tá? Ó, nesse cantinho aqui, ó. Eu trabalho e eu volto no rosa bebê novamente para preencher mais algumas pétalas, tá? O fato das crianças estar de férias e eu poder estar aqui trabalhando de casa, gente, esse é um diferencial que muitas das vezes a gente não percebe os benefícios de se trabalhar em casa, né? Por isso que hoje eu tenho muito prazer em ensinar as mulheres a ter uma renda extra, né? E continuarem cuidando dos seus lares, dos seus filhos, né? Do seu marido. Mas não desistir do sonho de vocês, que é ter seu próprio dinheiro, tá? Acho que não existe coisa pior do que você ter que depender do marido para pegar dinheiro para fazer uma unha, por exemplo, né? Então, você tendo um trabalho como a pintura em tecido, que dá essa flexibilidade de você trabalhar em casa e continuar cuidando dos seus afazeres domésticos, né, dos seus filhos, eu acho que isso não tem preço, sabe? Ó, venho aqui, ó, bem nessa bordinha. Por quê? Porque aqui tô querendo fazer uma rosa um pouquinho mais suave, tá? Ó, vou trabalhar aqui abaixo da dobrinha e aqui nessa lateral também, ó. Certo? Vou lavar meu pincel. Vou pegar aqui o amarelo canário,
tá? E eu vou vir nessa lateral aqui, ó, eu vou colocar um pouco desse amarelo canário. Ele fica muito bonito com rosa. Coloquei um pouco do amarelo canário, eu venho, ó, com rosa bebê pra intercalar aqui, ó, essa junção de cor. Ó, na lateralzinha também, ó, preencho bem aqui, ó. Tá? E com o pink, eu vou escurecer abaixo das dobrinhas, então, eu coloco, ó, e eu puxo pra ficar o degradê suave. Aqui a mesma coisa, eu coloco, puxo. Principalmente nessas dobrinhas, ó. Tá bom? E as dobrinhas a gente preenche inicialmente com rosa bebê. E depois esses cortes a gente vai com o branco mais diluidinho, intensificar. Lembra que eu pedi pra vocês deixarem aqui sem tá colocando? Pois é, então eu venho cá e coloco o amarelo bebê, tá? Poderia ser qualquer outro tom, mas eu quero colocar aqui um pouquinho do tom amarelo bebê. Aqui também, gente, eu tô sentindo falta, tá? De um pouco mais do rosa, então eu venho, ó, e adiciono. A pintura, ela requer muita observação. Você vai observando e vai adicionando o que você achar necessário, tá? É bem simples assim. Ó, com o branco mais diluído, eu vou intensificar alguns pontos. Então, eu vou pegar pouquinha tinta, eu vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo. O meu branco, ele tá mais diluidinho, tá? Eu sempre recomendo você ter aí um branco mais grossinho e um mais diluído. É só dividir o seu branco, tá? Ó, aqui nessa parte aqui assim, ó, eu vou iluminar essa lateral. Aqui também, ó, pra essa pétala ficar mais marcadinha, porque ela tá por cima. Ó, aqui também, ó, é uma pétala que ela tá mais caidinha, você pode iluminar a pontinha, e aí você vai vir nas dobrinhas também, ó. As dobrinhas é tinta de um lado só do pincel, ó. Você pressiona bem de leve as cerdas, ó. Pra você conseguir mais precisão, ó. Nessa dobra. Vou voltar aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o ponto mais gordinho, é o ponto que receberia mais iluminação. Certo? Agora, com tinta de um lado só, eu vou fazer, por último, essas dobrinhas aqui, ó, que estão mais em primeiro plano, mais em evidência, e elas são mais gordinhas, né? Mais largas, ó. Termina com a ponta bem fininha, ó, pressiona na parte mais larga e levanta quando for terminando a pontinha aqui, ó. Tá? Tira o excesso, vem aqui nessa lateralzinha, ó, com a sujeirinha que tá no pincel, você dá uma iluminadinha nesse ponto aqui. Tá? Agora é só aguardar secar, se precisar vai fazer o retoque, tá bom? Se depois com o tempo achar necessário estar acrescentando mais alguma cor, pode estar acrescentando. Aqui vale lembrar o seguinte, se você quer uma rosa mais clarinha, evitar tons muito escuros, tá? Agora, se você quer uma rosa com a cor um pouquinho mais carregada, aí sim você pode estar acrescentando aqui, por exemplo, o vermelho profundo, o vermelho tomate, em pequenas quantidades, somente para dar profundidade em algumas partes, principalmente onde uma pétala está sobre a outra, certo?
Ó, pra fazer aqui as margaridas agora, a gente vai estar fazendo um fundo das pétalas da margarida. Pra isso, eu vou estar usando aqui a cor caqui, tá? Ó, eu vou passar um pouquinho do diluente, porque a minha tinta, ela tá um pouco grossa e o meu soro fisiológico não tá aqui perto de mim. Então, o que que eu vou fazer? Vou passar um pouco do diluente, ó, somente nas pétalas da margarida, onde eu vou estar fazendo o fundo dela, tá? Venho aqui no caqui, ó, e aí eu vou dar as pinceladas, ó. Ó, seguindo o desenho, tá? A gente vai aguardar secar essas pinceladas, pra gente depois vir com o branco trabalhando essas pétalas, ó. Certo? Vou lavar o meu pincel. Vou trabalhar o miolinho da margarida com amarelo ouro. Amarelo ouro. Pegar uma isca do sépia, pode ser de repente o... Ó, um pouquinho, e eu vou colocar aqui na parte de baixo aqui, ó. Pode ser caramelo também ou cerâmica, tá? Ó, mas essa parte aqui, ó, das pétalas, eu vou colocar o sépia mesmo. Meu pincel tava sujo do amarelo, ó, não tem problema não. Só pra dar esse fundo aí, tá? Vou lavar meu pincel e vou pegar um pouquinho desse branco diluidinho. Ó, e vou dar umas batidinhas aqui assim, ó, com branco, ó. Branco diluidinho enquanto o amarelo ainda tá úmido, ó. E vou deixar aí secar, tá? Depois a gente continua nela. Agora, vamos fazer esse botão verde aí, tá? Vamos pegar pistache. Ó, um pouco do pistache, venho na lateral, ó, espero que esteja dando pra vocês verem, apesar que é bem pequenininho. Verde oliva, ó. Na lateral. Na parte de baixo, tinta no canto do pincel, eu giro, ó, e puxo o cabinho, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Verde oliva, puxo pra cima. Ó. Puxo o cabinho, tá? Não tem muita dificuldade, não. Não é aquela pintura lisinha, perfeita, tá? Esse não é o meu objetivo. Eu gosto de uma pintura mais fluida, mais livre. Nada de coisa muito presa, não, tá? Na parte de baixo aqui, ó, eu vou vir com o verde oliva, ó. E vou fazer a sépala, ó. Eu puxo aqui com o pincel, viro o meu pincel pra sépala sair fininha, ó. Tá? Venho aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, coloco o verde oliva, desço com ele pra fazer o cabinho. Limpo o pincel, pego mais um pouco do pistache, ó. Pra deixar iluminadinho esse ladinho aqui, ó. Tá? Vou limpar bem o meu pincel aqui, que eu acabei borrando um pouquinho aqui. Limpo lá. Venho com o verde soft, tinta no canto do pincel e eu vou iluminar essa lateralzinha aqui, ó. Tá? Venho aqui também, ó,